Santo Maciel, São José, Antônia Pereira de Noronha, filha da Sede, Maria Alzanira Alves Dias Torrões, Iracema Almeida Marques, Sítio Araras, Maria das Dores Nascimento da Sede, Antônia Dérique Muniz Sobrinho, Avenida Vitorinha, Rita Souza de Oliveira da Sede, Maria Tailane Firmina Gomes de Almeida Estreito, Maria Aparecida Lima Barroso Sacramento, Antônia Barbosa Camelo Água Branca, Wagner Alves de Paula Avenida Vitorinha, Manuel Rodrigues Leitão da Sede, Antônio Josenias Rodrigues de Almeida Água Branca. Aniversário de casamento: Maria Adalgisa da Silva, Manuel de Souza Silva Cajado Jorge, João Ferreira Gomes e Maria Rodrigues Carlos Gomes da Sede, Maria José Carlos e Raimundo Ferreira Gomes da Sede. Pela recuperação da saúde de Francisca Rodrigues Souza e Antônia Rodrigues do Amaral. Falecidos: Luiz Araújo Pimenta, Maria Vilani de Souza, José Antônio Araújo, Francisca Marques Ferreira, Raimundo Correia Costa, Maria Marlene, Maria Esmeraldina, Raimundo Rodrigues Oliveira, Antônia Rodrigues Oliveira, Francisca Alves Souza, Francisca Ferreira Sobrinho, Francisco Alisson, Luiz Alves de Abreu, Regina Mendes Souza, Raimundo Pereira de Araújo, Edmar Araújo Gomes, 9 anos, Florência Alves de Paula, Maria Lopes de Paiva Ferreira, 12 anos de falecimento, Suzana Lopes Ferreira, Francisco Gonçalves Lima, Raimundo Clemente Lima, Francisco Porfírio do Nascimento, Maria Micília do Nascimento, Manuel Sarai, Varaci Lopes, Maria José de Souza, Felisbela Paiva da Silva e Antônia Paiva da Silva. Bom dia, irmãos e irmãs, os que se encontram aqui presentes, os que acompanham pela rádio Voz do Povo e o Facebook da paróquia. Que todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Irmãos e irmãs, neste dia santo de domingo, a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, coluna da igreja. Apoiado no testemunho destes dois grandes santos, manifestemos nossa adesão a Jesus e ao seu projeto. Pelo martírio, São Pedro e São Paulo testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando suas vidas ao exemplo de Cristo. Unamo-nos na fé, na esperança e na caridade ao Papa Leão, pastor universal da Igreja, para que sua vocação e sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão de Pedro e Paulo. Cantemos com alegria. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil
depois de ti. Todo mundo. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, se só encontramos alegria, paz e todas as coisas boas diante de Deus e com Deus, então sejam bem-vindos e bem-vindas à Santa Missa. Hoje celebramos, como nossa comentarista disse, o fundamento da Igreja, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Peçamos a esses dois servos de Deus que nos dê muita força para vivermos a nossa fé e testemunhá-la em todas as circunstâncias das nossas vidas, manifestando o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Por isso, bem-vindos e bem-vindas, e celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que possamos celebrar bem essa Santa Missa, irmãos e irmãs, também você de casa, façamos o nosso ato penitencial, recordando nossos pecados, pedindo a Deus o perdão, sentindo a contrição, que é aquela força de poder viver na graça de Deus, embora sejamos marcados pelo pecado, mas renovados pelo seu amor. Por isso, cantemos, supliquemos o perdão de Deus. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. No meio de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Senhor, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém. Amém. Na alegria do perdão, cantemos a Deus o nosso hino do glória. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós sois junto do Pai como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois prendeu Pedro. Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão,
a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o teu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
de todos os temores, me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai de mim Se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que vieram à igreja do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Paporanga, vocês que nos acompanham através do Facebook, também pela Rádio Voz do Povo, é muito bom estarmos juntos,
celebrando a Eucaristia, e é bom também entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida, através dessas redes sociais. A antífona da missa de hoje, da missa do dia, que é a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, diz assim: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Vocês sabem que a antífona da missa dá o sentido da liturgia todinha, daquilo que nós estamos celebrando. Por isso, celebramos essa missão de Pedro e Paulo, que tem uma fé progressiva, que nós também já iniciamos, talvez quando crianças, estamos na fase adulta e não deve parar esse aumento da nossa fé. Fé que nos une como irmãos e irmãs, fé que pelo nosso testemunho de vida mostra as realidades do reino de Deus neste mundo, fé que é capaz de salvar-nos também, e uma fé que possa confirmar também os nossos irmãos e irmãs. Por isso, hoje é um dia muito especial para rezar pelo Papa, o Papa Leão XIV, também o nosso Bispo Ailton, rezar pelas lideranças da comunidade, da igreja, para que sejam fiéis como Pedro e Paulo foram fiéis nessa missão que o Senhor os confiou. A forma como eles receberam a ajuda de Deus foram magníficas, mas nós também não podemos dizer: foram só eles. Não, você também, como o salmo de hoje, deve dizer também: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a vida do homem neste mundo, como disse Jó, é uma batalha. E se você está hoje aqui, quantas batalhas venceu? E eu diria, talvez não pare hoje. As nossas batalhas, as nossas lutas continuarão, mas com um sentido novo, cheio de esperança e de força que nos vem do próprio Deus. A primeira leitura que nós ouvimos é do livro dos Atos dos Apóstolos. Olhemos para essa passagem de hoje e como percebemos Deus libertando São Pedro. A princípio parece que São Pedro é um homem altamente perigoso, guardado, assim tão bem guardado, com 16 soldados, que com certeza tinham belas estaturas, e mesmo na prisão, ainda preso, seus pés, e sempre chamou a atenção como é que São Pedro, em meio a uma situação dessa, conseguia dormir. E em meio ao sono, a prisão, e tão guardado, está ali para ser apresentado a Herodes, sem dúvida para passar pela mesma situação que Jesus passou. Os seus discípulos, irmãos e irmãs, tiveram destinos similares ao próprio Jesus. E isso é para nós também um aceno de que, se nós estamos com o Senhor, nos preparemos, porque pode acontecer a mesma coisa com cada um de nós. Perseguições, prisões, mas anúncio do Evangelho, experiência de Deus fortemente na vida, e se possível doar também o nosso próprio sangue pelo nome de Jesus. Então a forma como São Pedro foi libertado é magnífica. O anjo aparece, a cela, a prisão enche-se de luz, a igreja reza continuamente por São Pedro, e por isso a graça de Deus acontece. Quantos elementos importantes nessa passagem que pode ajudar a gente também a se fortalecer na graça de Deus em meio às dificuldades ou tensões do nosso cotidiano por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Nem São Pedro, segundo o texto de hoje, percebia de imediato o que estava acontecendo, mas na realidade, de todos os temores, Deus livrou Pedro e ele continuou essa missão.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a vida desse apóstolo, olhemos para a nossa vida, vejamos em que nós nos fortalecemos e se somos ainda fragizinhos, que nós possamos fortalecer a nossa fé naquele que venceu a morte e naquele que nos dá a força para vencer todas as dificuldades ou adversidades da vida mediante a fé. Que a passagem, o testemunho de São Pedro possa ajudar-nos a sermos fortes e inabaláveis diante do anúncio do Evangelho e diante também das nossas perseguições. Ao longo dessa semana, pense na sua vida e, mediante a sua vida, quantos momentos Deus livrou você de todos os temores e sofrimentos, e que por isso você deve se fortalecer mais e mais na sua força para testemunhar o amor, testemunhar o Evangelho. Isso não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. No texto de hoje, a carta ao seu amigo Timóteo, ele diz: eu estou prestes a ser derramado em sacrifício. É de admirar, meus irmãos e minhas irmãs, como é que uma pessoa está prestes a ser derramado em sacrifício e não perde a paz. Talvez nós e tantas outras pessoas nem estejam tão perto de derramar o sacrifício e a gente pode perder a paz por qualquer coisinha. Cristo também não perdeu a sua paz. Em meio à dor e o sofrimento na cruz, todos os terrores que um ser humano pode passar, mas uma coisa é certa, e a gente pode dizer com plena sinceridade: não perdeu a paz. E por que não perdeu a paz? Porque sua vida foi uma constante comunhão com o Pai. Como a vida de Pedro, como a vida de Paulo, foi uma constante comunhão com Deus. Por isso o apóstolo São Paulo diz: fui libertado da boca do leão. Na realidade, São Paulo foi libertado muitas e muitas vezes da boca do leão. Quantos momentos difíceis na vida desse apóstolo, às vezes tido como morto, de tanta pancada, de tanta violência, mas consegue se levantar e continua a sua missão. Permita talvez lembrar alguns detalhes da nossa vida. A gente nem precisa receber uma pancada, uma violência das pessoas. Às vezes, irmãos e irmãs, o próprio desânimo, porque a gente não cuida para aumentar a fé, e aí ninguém consegue suportar, às vezes, o peso do dia, mas às vezes até o desânimo interior não faz a gente rezar, não faz a gente ir a uma missa, não faz a gente se fortalecer na pastoral, no grupo, na comunhão. E aí pode surgir uma pergunta: e se tivermos os destinos dos apóstolos, ou de Pedro e Paulo, na hora H, como a gente costuma dizer, o que será de nós? Por isso, não tiremos os olhos desses irmãos, não tiremos os olhos de Jesus e ao mesmo tempo nos fortalecemos. Busquemos a força de Deus para que a gente possa também testemunhar a fé. No mundo às vezes parece tão distante de Deus. Talvez a gente pensa que todo mundo é convertido. Ai, todo mundo é de Deus. Não, santinhos. Tem muita gente distante de Deus, e são muitos, e muitos mesmo. E a gente precisa se fortalecer na fé, no amor, na comunhão, e acima de tudo em união com a igreja, para ver se a gente é um sinal no mundo, e sendo um sinal no mundo, possa ajudar também as pessoas a acreditar em Deus, no Deus que nós acreditamos, no Deus que nós amamos. Por isso, no Evangelho de hoje, Mateus 16, tem duas perguntas que Jesus faz aos discípulos, perguntas muito interessantes. A gente poderia até dizer, é a enquete. Jesus quer saber o que as pessoas, de modo geral, pensam dele, mas os discípulos também. O que é que os discípulos pensam dele? São perguntas também para nós. O que é que esse Jesus representa para mim, para você? E dependendo da resposta, marcada pela fé,
aí a gente se fortalece ou não na graça de Deus. Estão na região distante de Jerusalém, região dita pagã, Cesareia de Filipe, e ali tem as perguntas de Jesus. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o pessoal está dizendo? O que vocês escutam por aí? É a pergunta de Jesus. Respostas magníficas. Ser comparado a Elias, o grande profeta, a Jeremias, que não fica por baixo, é realmente um grande homem. Mas não é a resposta satisfatória de Jesus. Na visão do povo, eles aguardam outro tipo de Messias. Não é essa identidade que Jesus quer que o povo tenha e que ainda não tem. Mas aí a pergunta agora é para quem segue, é para quem caminhou com Ele. Tem mais condições de responder. E vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, vós estáis me seguindo, estáis comigo. Quem dizeis que eu sou? São Pedro, em nome dos 12, vai dizer a identidade de Jesus. Tu és o Messias, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Esta é a resposta que Jesus quer. Essa é a resposta que nasce de uma fé, de uma experiência que se tem com Deus. Mas ela nasce também um compromisso. Quando nós acreditamos em Jesus, não somente porque alguém disse que Ele é filho de Maria, ou encarnou-se no seu seio, mas nós acreditamos por conta da nossa experiência, nasce automaticamente uma missão. Você é envolvido por uma missão, assim como São Pedro foi envolvido por uma missão e recebeu de Cristo uma bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado pela carne, mas é revelação do Pai. Então, nesse sentido, Simão, o Pedro, é um bem-aventurado, é um feliz. Como serão felizes aqueles que reconhecem Jesus, não porque simplesmente alguém apresentou, mas reconhece Jesus e nesse sentido faz uma experiência que muda a sua vida. O documento de Aparecida do ano de 2007 fala tanto de uma experiência de Deus que transforma, ou que deve transformar a vida do povo. Por isso, irmãos e irmãs, é uma experiência desta que nós devemos fazer também, porque nasce um compromisso. Qual foi o compromisso de Pedro? Qual é o seu compromisso e o meu compromisso? Compromisso de Pedro, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino do céu. O que é uma chave? Você, com a sua chave, você tem acesso à sua casa para entrar e sair. Você sai de casa, fecha e pronto. Só você, a não ser que você dê uma cópia para alguém. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, Pedro, a igreja tem a chave, tem o acesso. Mas, padre, que acesso é esse? Aos mistérios do reino, aos mistérios do reino de Deus que são revelados. Por isso, irmãos e irmãs, é que a igreja, a comunidade, tem um poder exorbitante, tão grande, que se a gente soubesse, a gente era mais firme. E sendo mais firme, ninguém conseguia vencer a gente, nem no discurso, nem em nada, porque a gente tem essa chave, a gente tem o acesso. E Cristo dá uma palavra magnífica para a gente não cair no desânimo, né? Nem o poder do inferno destruirá essa igreja, nem o poder do inferno destruirá essa igreja. Essa igreja, irmãos e irmãs, como diz a Sacrosanto, ela tem uma comunhão tão grande com a igreja celeste, ela tem uma comunhão tão grande com a sua cabeça, ou seja, o Cristo, que nós, sendo seus membros, se a gente se fortalecesse um pouco mais, eita, como seríamos fortes e mais fortes ainda. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa
força se dá na igreja e a gente experimenta. Termino essa homilia chamando a atenção. Você já experimentou a força que a igreja tem? Deixa eu dar um exemplo. Você pode ser o maior de todos os pecadores. Se você apresentar todos os seus pecados arrependidos numa confissão sincera e nunca mais pecar, você está livre. Você está livre. Então, irmãos e irmãs, essa é uma das maneiras da igreja exercer, em nome do seu fundador Cristo, o seu poder de nos salvar. Uma vez, numa palestra do ECC, eu disse assim: vocês acreditam que a igreja salva? Gente, ficou aquela confusão. Muita gente dizendo: não, igreja não salva. Aí eu dizia assim: nós estamos fazendo o que aqui? Se a igreja não salva, essa é a igreja de Jesus Cristo. Se tem uma palestra, eu dizia para eles, chamada Comunidade de Salvação, estamos fazendo o que aqui? Então essa igreja, ela tem uma força do seu fundador, o Cristo Jesus, de salvação, e tem uma identificação tão grande, uma comunhão tão grande com Cristo, que é Ele presente. Quando o Padre César celebra uma missa, vocês acham que a missa é só por conta do Padre César? Não, é o Cristo que age. Quem sou eu? Mas é Ele que age, que agir na sua vida. Quando perdoa os pecados, às vezes a gente pode dizer assim: eu não me confesso com um padre, é um comedor de feijão. E é mesmo, e eu gosto. Mas você se confessa é com Cristo. Quem perdoa é o Cristo. Então, filhos e filhas, não deixe nunca de vir uma missa. O encontro é com Ele. Não deixe nunca de uma confissão. O encontro é com Ele. Não saia da igreja por nada nesse mundo, porque a igreja é dele e essa comunhão é grande. Por isso é que a gente reza, mesmo a vida estando às vezes meio pesadinha, por conta dos nossos trabalhos e tantas lutas, mas a gente reza com fé, o nosso ato de fé. Então vamos de pé, professar nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então é essa fé que nos sustenta como filhos e filhas de Deus. É por ela que nós elevamos as nossas preces a Deus pela igreja, pelos que não são da igreja, para que se tornem membros vivos do corpo de Cristo. Após cada pedido, respondamos: escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa, sucessor de Pedro, para que o Espírito Santo o ilumine no exercício de seu ministério a serviço da comunhão e da unidade da Igreja, nós o pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelo nosso Bispo Dom Ailton e pelo clero da nossa diocese, para que, como pastores, sejam perseverantes e generosos na missão que o Senhor lhes confia, nós os pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelo vosso povo que ainda enfrenta graves perseguições por causa da fé em muitas partes do mundo, para que seja fortalecido nos momentos de desânimo e tribulação, nós os pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelas lideranças das pastorais, movimentos, ministérios e associações de nossa paróquia, para que, exemplo de São Pedro e São Paulo,
encontre na evangelização a razão do seu viver, nós o pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela semana missionária que se realizará em Biapaba, Crateús, com a presença dos seminaristas, para que seja um tempo de graça para aquela comunidade e que produza muitos frutos com as sementes lançadas, nós o pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos aniversariantes da nossa comunidade, para que as bênçãos de Deus fortaleçam a vida e a missão, nós o pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pedimos também por todas as equipes que estão formadas para assumir a nossa festa do nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. Cada equipe também ainda tem um espaço para acolher uma pessoa, 2 pessoas, quem tiver a boa vontade de participar, para assim a gente possa assumir a nossa festa com alegria, com humildade, com simplicidade, e a festa seja assim bem assumida. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Também gostaria de fazer uma prece por todos os nossos animadores, animadoras, coordenadores, coordenadoras dos grupos ou de pastorais, para que em suas dificuldades, que em muitos já conheço, vocês possam se fortalecer mais e mais com a palavra de Deus, com a força do Espírito e acima de tudo na Eucaristia, que nos tornam irmãos e irmãs uns dos outros, e assim possamos testemunhar que o Cristo também nos salva, nos liberta. Com a sua luz e a sua graça, nós os pedimos, Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, as nossas orações, que humildemente vos dirigimos nessa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pelo Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação nos separará. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós?
pois separado do amor de Cristo, quem será? Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e envolva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Ailton e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus,
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé, e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, santos das nossas devoções, Santa Elizabeth da Hungria, Santa Gema Galgani, e a de todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar e abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Às vezes, irmãos e irmãs, a gente pode olhar os santos e pensar assim: só eles nasceram para isso, só eles receberam visita de anjo, só eles foram libertados da boca do leão, como diz São Paulo. E nós esquecemos de tantas e tantas vezes Deus nos salvou. Muitas e muitas vezes, é porque a gente não sabe, a gente não, como dizem os jovens, a gente não fica ligado. Mas se ficássemos ligados, nossas vidas são expressões de grandes milagres. E muitas coisas Deus nos livra e nos salva. Por isso esses apóstolos devem ter rezado muito para chegar a esse estágio. Também nós possamos rezar, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontre o seu refúgio. Eis, irmãos e irmãs, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos tornem fortes na fé, na esperança e no amor, e nos faça compreender a força de Deus em nossas vidas. E um dia, todos nós estejamos com o Senhor. Pedro e Paulo e tantos outros homens e mulheres que viveram, testemunharam a fé na eternidade. Amém. Amém.
Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas, seguiste amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente
olhe nos olhos a sorrir, pronunciar-te meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cedemos um momentinho para as nossas comunicações. Hoje ainda às 10 horas teremos Santa Missa na comunidade de Morros, o encerramento da pré-festa do Coração de Jesus, às 5 horas da tarde na igreja de Fátima e às 19 horas aqui na igreja matriz. Na terça-feira, dia 30, nós iremos fazer um mutirão de limpeza aqui na igreja matriz, que a gente tem o costume de realizar esse momento antes da festa para acolher os devotos do Coração de Jesus que irão passar aqui durante esses 11 dias. Então a gente pede a colaboração, a ajuda de vocês, quem puder vir ajudar, homens, mulheres, para a gente deixar a nossa igreja bonita para receber os visitantes, principalmente a ajuda de homens, para tirar todos esses bancos aqui de dentro da igreja. Então a gente pede a ajuda dos homens, principalmente também das mulheres. Mas quem não puder vir, é convidado a doar algo para partilhar para essas pessoas que estão trabalhando. Então, se você não pode vir, aí você manda deixar aqui na igreja alguma coisa, pão, bolo, suco, refrigerante, o que você desejar, a partir das 5h30 da tarde, aqui na igreja matriz. E na quinta-feira, dia 2, inicia-se a festa do Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro, de número 120. Então, desde 1906, acontece essa festa aqui na nossa paróquia, essa festa centenária. Então, a programação desse dia é a seguinte: 5h30 da manhã acontece a alvorada festiva, às 6 horas acontece a oração da manhã com a bênção do Santíssimo Sacramento, e após a bênção do Santíssimo acontece o café partilhado, onde todos nós somos convidados a trazer algo para partilhar. E às 18 horas vai acontecer a motocarreata saindo lá da igreja de Fátima, passando por algumas ruas da cidade, para dar uma sacudida na nossa cidade, para anunciar que a festa está iniciando. E aqui a gente chama a atenção de todos para que a gente possa participar. Não vamos deixar a imagem do Coração de Jesus só com 10 pessoas atrás, que ô coisa feia, é uma carreata com 10 motos e 2 carros. É horrível. Então vamos fazer uma coisa grandiosa. O Coração de Jesus merece o nosso melhor. Então quem tem carro, moto, até quem tem bicicleta, é convidado a participar desse momento. E chegando aqui na praça acontece a bênção dos veículos e em seguida a missa de abertura da festa. E na secretaria da paróquia já está disponível as camisas. Então por apenas R$ 35,00 você adquire a sua camisa da festa. Muito bem, deixa eu fazer como Jesus fez hoje, né? Vocês estão animados para a festa do Coração de Jesus? Pois uma salva de palmas, porque a festa do Sagrado Coração de Jesus está chegando, Se Deus quiser, será uma linda festa. Mas olha, a lindeza da festa está na partilha, na participação de todas as pessoas. Então, realmente,
reforçando o que o Diego disse, não vamos deixar esse rapaz trabalhar sozinho na limpeza dessa igreja, chegar como se fosse a nossa casa, que já tem um empregado ou empregado lá e é dever dele fazer. Não, vamos ajudar, tá bom? Você que é homem, levante o braço aí, quem é homem. Espero que ninguém esteja em dúvida, né? Então aproveite, venha para esta limpeza, essa limpeza para deixar a igreja do coração de Jesus lindíssima, cheirosíssima, tá bom? Aproveite. As santinhas, como eu costumo dizer, garrafa de chá, suco, bolo, biscoito, para esse pessoal também, né? Quem trabalha se desgasta e precisa repor as energias. Façam isso. Mas assim, o Diego motivou para a motocarreata, mas eu quero que vocês estejam aqui na alvorada. Então assim, eu não quero só eu e a banda de música aqui não. Eu quero essa praça cheia de gente, né? Para acompanhar, celebrar, os sinos tocarem e a gente rezar e receber a bênção de Jesus logo cedinho, para a gente começar bem a festa do coração de Jesus. Então, quanto mais gente, melhor. Sabiam, santinhos, eu sou movido a pessoas, né? Geralmente as pessoas assim, traz uma energia muito forte para mim. Eu sou movido também a pessoas. Então venham, naquela noite da quarta, não vão dormir tão tarde, né? Mas durmam cedo, para acordar cedo e ver a alvorada. Vai ser muito boa a sua presença e participação. Tem um dito, e aí a gente falou na rádio nesses dias, você não perca nada. Ai, eu tô com uma preguiça. Menina, bota essa preguiça para lá, né? Tem oração da manhã, venha. Tem novena, venha. Tem procissão, venha. Tem motocarreata, pegue a sua moto, seu carro, vamos lá. Como disse o Diego, dá uma sacudida, acordar as pessoas, tá bom? Vale a pena, a festa todinha. E nesse ano compartilho com vocês, o povo do interior, nossas comunidades, famílias, estão assim muito felizes, porque todas as noites eles poderão estar aqui. E eu já agradeço desde já ao Poder Municipal pela disponibilidade de transportes todos os dias para trazer essa gente. Então vai ser muito boa a presença dessas pessoas. E nós da cidade vamos se organizando, né? Já vou dizendo, quem gosta de empilhar cadeira, então não empilha cadeira naquele dia para guardar os seus que vão chegar atrasados, né? Às vezes a caridade se dá nas pequenas coisas. Você está sentado ali, tem 2 cadeiras, dê uma cadeira para a pessoa, né, que chega para poder participar bem da celebração. Mais outras informações a gente vai compartilhando nos grupos, na rádio, que voltaremos, mas também nas redes sociais, e vamos assim nos envolvendo cada vez mais na festa do coração de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar só um pouquinho do hino, pode ser assim, com toda a energia e força do nosso coração, pedir a bênção de Deus também. Águas belas de límpidas fontes que refletem do céu clarão. Esta luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. Esta luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. E olha na imagem do coração de Jesus. Coração de Jesus sacrosanto, deste povo és guia e pastor, e Paporanga feliz destino, se abandona ao teu terno amor. Viva o coração de Jesus! Viva! Viva os paroquianos! Viva! Vamos cantar os parabéns para o coroinha que está aniversariando. São quantos anos? 15? 15? Ah, é 13. Também está aniversariando? Venha. Alguém mais está aniversariando? Ah, não vem não? Tá bom, mas os parabéns vão até você.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe estes nossos irmãos. Que Maria te guarde dentro do coração. Uma grande salva de palmas. Vamos saber o nome? Vamos saber o nome dessa criança. Qual é o seu nome? Cecília. Uma salva de palmas para Cecília. Você já conhece o coroinha de nome? Diga o seu nome. William. William. Salva de palmas para William. Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja. Que essa bênção de Deus venha para todos nós. Você também de casa que rezou através da rádio Voz do Povo. Obrigado aos coroinhas, obrigado à nossa equipe de liturgia, obrigado aos ministros, obrigado à equipe toda que ajudou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença e participação. Até outra oportunidade, se assim for da vontade de Deus. Coração Santo, tu reinarás do nosso encanto, sempre serás. Coração Santo,